Vamos recordar? Recordar é viver. Nada melhor do que recordar calculando um exercíciozinho. Ok? Gente, lembrando que a matemática é a nossa aliada para atingir esse objetivo. Qual a minha equação? Sabendo-se que a potência total é a soma de todas as potências parciais. Espera aí. Primeiro lugar, eu tenho que entender o que eu estou lendo. Opa! Potência total é igual à soma parcial de todas as potências parciais. Quem vai ser? P1 mais P2 mais P3 mais mais Pn. Quer dizer, estou ligando vários equipamentos no mesmo circuito, onde a potência total é a soma de todos eles. Ou potência total é igual a uma somatória na letra grega de Pn, de todas as potências. Perfeito? Nesse caso aqui, a fórmula básica, gente, uma equaçãozinha de primeiro grau, fácil, tranquilo para todos. Ó, equação de primeiro grau, y igual a kx. Quem é k? Uma constante, mas y também pode ser igual ao quê? Um ax, aonde a varia, x também varia, consequentemente, o resultado também varia. Bem, este é o conceito da equação matemática. Pois bem, pelo conceito, para traduzir tudo isso, para nós calcularmos essa relação de potência, força elétrica, corrente elétrica, força elétrica, DDP, eu tenho a nossa fórmula mestra, é dada pela fórmula potência igual V vezes I, ou seja, a potência é dada pela relação direta do produto entre a força, a DDP e a corrente elétrica. Bem, no meu caso aqui, o que eu estou pedindo? O item A, ele está pedindo para 5 lâmpadas de quanto? 100 watts. Legal, mas espera um pouquinho. Na minha fórmula, eu estou tendo a potência unitária de uma lâmpada 100 watts. Só que eu preciso de uma condição. Para achar uma terceira variável, eu preciso dar no mínimo duas informações. Informações de duas variáveis. No caso, a potência eu sei, são 5 lâmpadas de 100 watts. E qual é a força? A força está aqui. Todas elas serão ligadas numa tensão de 220 volts. Então, 220 volts é a nossa força para todas. Então, eu tenho aqui, substituindo na fórmula, o que eu vou ter? Qual é a potência? Potência total. 5 vezes 100, o quê? Watts. É igual a quanto? Qual a tensão? 220 volts vezes o I. Quanto é que deu isso? I, equação matemática, eu vou pegar e passar dividindo. I vai ser igual 500, 5 vezes 100, 500, dividido por 220. Quanto é que dá isso aqui? Calcula aí. Isso daqui, nessa relação, vai dar 2, alguma coisinha, perfeito? 2, tá. Pois bem, nesse caso, qual que é a unidade? A unidade será dada em ampere. Calcule para mim quanto é dar 50 dividido por 22 e vai dar o quê? 2,2 alguma coisa aqui, tá bem? 2,2 alguma coisa ampere. Perfeito? Então, pois bem, essa é a equação da alternativa A. Na B, alternativa não, na sequência B. Ele quer saber a corrente elétrica de um circuito com 2 tomadas de 100 watts cada uma e 3 lâmpadas de 50 watts. Espera um pouquinho. Então, qual é a potência total? P igual total igual a V vezes I. Quem é a potência total? Potência total vai ser quem? 2 tomadas vezes quanto a tomada? 100 watts mais
quanto? 3 lâmpadas vezes 50 watts. É a potência total. Vai ser igual 220 vezes I. Quanto é aqui? 200 mais 150 igual a 220 I. Ou seja, I é igual. Passo dividindo para cá. I é igual 350 dividido por 220, que é igual a ampere. Calculem para mim. De cara vai dar o quê? 1, perfeito? Chegamos, então, a essas duas variáveis. Bem, avançando aqui agora. Por esse conceito, nós temos que a somatória das potências. Somatória de Pn. Bem, nesse caso, na alternativa C, quem eu tenho? 10 lâmpadas. Então, eu poderia, gente, eu tenho que interpretar o enunciado. Espera um pouquinho. P1 vai ser igual a quanto? 10 vezes 100, que é igual a quanto? 1000 watts. P2, que é o elemento 2, são o quê? 2 lâmpadas de 40, que vai ser igual a 80. O terceiro elemento vai ser 5 lâmpadas, 5 vezes 100 watts, que é igual a 500 watts. P4 vai ser quem? Uma tomada, 1 vezes 5 de 100, 1 vezes de 1.200, que é igual a 1.200 watts. P5, quem é? Um chuveiro, 1 vezes 6.500, que é igual a 6.500 watts. Vai dar somando tudo, 0, 8, 5, 7, 5, 12, vai 1, 6, 7, 2, 9.280 watts. Perfeito? 9.280 watts. Nesse caso, quem eu quero saber? A corrente da potência total. P vai ser 9.800 watts, é igual a 220, que é a mesma força, vezes I. Quem é o I? Eu quero saber. I vai ser igual a 9.800 dividido por 220 volts, que é igual a quanto? Calcule para mim aí. Calcule para mim aí. Quanto é que dá essa conta? Me dê a resposta. Perfeito? Quanto vai dar aqui? 4, quanto? 4, quanto? 980 dividido por 22? Não? 4 no 40. Alguém calcula para mim isso aqui? Ok? Vai dar 40, ampere. Combinado? Ou seja, gente, o que nós precisamos ver? Simplesmente nós usamos lâmpada, usamos tomada, usamos chuveiro, mas em resumo eu quero saber qual a potência de cada um, então não se compliquem. Usem, eu estou falando de lâmpada, mas eu tenho que totalizar quanto de matemática vai dar. Eu vou usar, sei lá, chuveiro, mas vou somar tudo, porque a potência, tudo puxa corrente. Então, todo se somando vai dar, essa aqui é a minha resposta. Perfeito? Vamos ao outro exercício agora. Nesse outro exercício, apagando aqui. Queridos, não esqueçam, tudo que eu tenho, toda a minha variável, toda a informação elétrica, eu tenho que estar atrelado a uma unidade, porque eu sei que I é corrente, mas o quê? Que corrente é essa? De argola, de ferro? Não, ampere, eu sei que é corrente elétrica. Perfeito? Então está aqui a minha resposta. Eu não posso, deixar de colocar a minha unidade. Pois bem, um outro conceito que nos aparece é exatamente uma outra situação que isso aqui está em casa. Para fazer qualquer instalação, eu tenho que definir uma proteção. Todas as proteções que eu ligo em casa, eu vou proteger o que? Você só pode ligar tantos watts aqui nessa tomada.
Você pode ligar tanto. Não, eu não consigo, economicamente ou tecnicamente falando, ou no circuito, eu coloco um elemento de proteção. Esse elemento de proteção é chamado ou fusível, ou disjuntor, ou qualquer outra forma. Mas nós vamos usar aqui um fusível ou um disjuntor. Imagina lá na sua casa, se você vai na tua casa, na entrada principal tem um disjuntor lá, caiu a chave. Você vai lá, naquela chavezinha, tem lá um númerozinho cravado nele, que dá exatamente o quê? A corrente que ele suporta. Então, vamos ver. No caso aqui, eu vou ligar o quê? Um disjuntor é um elemento de proteção do circuito. Legal. A sua corrente de atuação, o que é corrente de atuação? O quanto ele desliga, ele desarma. Deve ser maior do que a corrente máxima do circuito. Então, se eu tenho aqui um circuito onde, nesse caso, eu tenho tudo isso ligado nessa sala, nesse ambiente, e puxa 40 amperes, quer dizer o quê? Que a corrente máxima dessa proteção tem que ser maior do que essa daqui, porque tem que suportar essa corrente que passa. Mas, no entanto, eu tenho que dizer o seguinte, que aqui fala que se eu tenho esse circuito todo ligado, eu tenho uma lâmpada, tenho aqui, por exemplo, uma lâmpada, perdoe-me, se eu tenho aqui uma lâmpada, eu tenho aqui um ar-condicionado, tenho aqui um chuveiro, tudo ligado, ou seja, eu tenho aqui toda uma corrente I que abastece o meu circuito. O que vai acontecer? Eu não tenho um fiozinho ligado aqui? Um fio que alimenta tudo, que fecha o circuito e a corrente volta? O que acontece? Este fio também tem uma limitação, uma capacidade de corrente que circula por ele. Espera um pouquinho. Se eu vou colocar aqui um fusível ou um disjuntor, que ele vai desligar, se passar uma corrente aqui, o fusível queima. Quando? A corrente for maior do que especificado. Ou, o que acontece? Se eu tiver o fio derrete a isolação dele. Se eu não proteger também o fio, eu estou cometendo uma imprudência. Então, o meu fusível tem que ser menor do que a capacidade de corrente do fio e maior do que a corrente estabelecida da minha ligação. No caso, maior do que 40 amperes, e eu vou saber qual é o fio que eu ligo aqui para saber qual que é a corrente que eu tenho que botar o meu disjuntor. Bem, mas esse aqui é um próximo passo, limitar o meu fio. Nesse caso, nós queremos aqui agora analisar para cada um desses circuitos. Veja que o chuveiro é a mesma potência. Qual que é a potência do chuveiro? A potência é igual a 6.500 watts. Qual é aonde eu vou ligar? Professor, na alternativa A, em 220 volts. Alguém já vai calculando para mim quanto é que vai dar? Daqui a pouquinho, fica atento na calculadora. A, 220. B, em 100. Vamos botar 110, é o usual, só para a gente poder facilitar a nossa conta. Mas o 110, onde vê esse 110, encontra-se 127 volts, ok? Pois bem, nesse caso aqui, qual que é a minha fórmula mágica? P igual a V vezes I. Espera um pouquinho, qual que é a potência? 6.500 watts. Qual que é a tensão? 220 volts vezes I. Opa, o que eu vou fazer? I vai ser igual, passa dividindo para cá, igual a 6.500 dividido por 220. Quanto é que dá isso aqui, classe? Calcula para mim. Aí eu vou ter aqui no outro caso, P2, vou dar P1, P1 é a mesma coisa, P1 e P1, é V1. Dá 29,54. 29,54. Obrigado, Maria Fernanda. 29, como você faz falta. A potência aqui vai ser igual a V2 vezes I. Aqui vai ser quanto? 6.500. Qual que é a tensão 2? 110 vezes I. Passo para cá, dividindo. O que eu vou ter? I, 2, I, 1, I1,
E 2 vai ser igual a quanto? 6.500 dividido por 110. Que vai dar quanto aqui, Maria Fernanda? Se eu multiplicar por 2 aqui, vai dar quanto? 50. 59,09 ampere. Bem, o que eu tenho aqui? Se eu quero dimensionar o meu disjuntor, qual é o meu disjuntor aqui? A capacidade do meu disjuntor tem que ser a corrente maior do que 29,54 ampere, ou acima de 30 ampere. Agora eu vou colocar assim definido? Não, tem que ter um limite para isso. E nesse caso aqui, qual que é o disjuntor? Disjuntor vai ser maior do que 59,09 ampere. Qual que é? Ou acima de 59,09, 60 ampere. O maior ou igual, né? Maior ou igual? Maior ou igual aqui, ou maior ou igual 30 amperes. Queridos, simples assim, ok? Se porventura eu inverto a situação, se eu der, por exemplo, a corrente, quero saber qual a tensão que está ligado. É uma outra alternativa. Se eu posso mudar as variáveis, e você aplica na fórmula e chega ao resultado. Bem, deixe-me falar uma coisa para vocês. Qual que gasta mais? Um chuveiro ligado de 6.500 watts em 127 ou 220? Qual que gasta mais? O que é que você paga? Energia consumida. Qual que gasta mais? 127 ou 220? Qual que você paga mais no final do mês? Se você ligar em 110 ou 127, o mesmo chuveiro. A potência é a mesma. O que é que você paga no final do mês? O que você paga? Você paga quilowatt-hora. Então, é watts por hora. Então, o watt é o quanto você ficou ligado, quantos watts ficou ligado. Então, nesse caso, gente, o chuveiro, aqui uma pegadinha, 6.500 watts, tá. O fabricante definiu que é o 6.500 watts para 220 ou 6.500 watts para 127. Eu não posso pegar um e ligar no outro assim de qualquer jeito, não. O fabricante estabeleceu que ele vai produzir aquele efeito quando ligado na força correspondente. Pois bem, cuidado porque eu posso queimar ou então o equipamento funcionar de maneira ineficaz. Combinado? Entendemos isso? O que você paga é quilowatt-hora. Ficamos assim então? Registrado o exercício de potência. Muito obrigado.